E se existe um Estado, a definição clássica é só o Estado pode ter o monopólio da força. Pode ter vários grupelhos. Só o Estado pode ter o monopólio de entrar com a força. Então ou a gente fecha isso agora, ou a gente vai ficar carregando isso pro resto da vida. Essa visão, para mim, é fantástica, porque nesse momento o Larry desmonta, entendeu? Begin, obviamente, sobreviveu à bomba, não podia ter morrido. Ele estava preocupado aqui em estabelecimento de uma instituição chamada Exército. Não vai ter vários grupelhos. Isso é uma contraposição ao que o Arafat não fez. Ou seja, o Arafat teve uma oportunidade em vários momentos em que barcos iguaizinhos a esses chegaram à costa de Gaza. Em vez de falar, esse é o barco aí do Hamas, esse é o barco que tá chegando no Hezbollah, deixa eu bombardear, só tem uma autoridade de poder aqui, que é a autoridade palestina, ele fez vista grossas. Então, ao fazer isso, ficou vários grupelhos. Ele, na verdade, ele permitiu indiretamente que os grupelhos continuassem existindo. E aí nunca houve uma autoridade, uma concentração de autoridade embaixo dele mesmo. Na verdade, ele perdeu uma oportunidade de ter uma altalena dele e de concentrar um poder de que ia ser, na verdade, a base de criação de um Estado. Então é uma fonte de um veneno que persegue, obviamente, até hoje. Porque como é que você vai desmontar hoje se você não desmontou lá na frente? Foi a visão do Ben Gurion. Então a gente poderia até hoje ter o Larry operando. A gente pode até hoje o Palmar tá rodando e um atirando contra o outro, entendeu? Poderia perfeitamente, se o Ben Gurion não tivesse a clareza institucional da significância do estabelecimento de um poder militar único. Não sobre a mão de um grupo, mas sobre a mão do Estado. Se esse Estado for para um partido de direita, não importa, é o Estado. Então isso é o próprio elemento do estabelecimento do Estado. Então não é à toa, inclusive, que eu começo a resolver o dilema com a força, hein? Dizendo o que se resolveu a respeito da força. Porque o meio fundamental de sobrevivência de qualquer Estado é a força. Hein? Então, como eu resolvo a questão de onde repousa a força, quem tem direito a dar porrada, entendeu? No final das contas, responde a pergunta de onde fica o poder. Então ele respondeu o que o Arafat não respondeu. Então isso é uma diferença fundamental do meu ponto de vista. Gilberto, quanto que o conflito ideológico entre os judeus naquela ocasião influenciou? Porque o Ben Gurion era da linha do pai e... Não tenho dúvida, mas acontece que ele desmontou o Palmar também, que ele tinha uma ligação de esquerda. Então ele poderia ter falado, não, o Palmar fica. O Ben Gurion tinha visão de Estado. Ele era um estadista, entendeu? Um estadista, não tenho dúvida, um dos maiores da história da humanidade, uma visão do que significa criar instituições. E o que são as consequências dessas instituições. Tem muita clareza sobre o aspecto político mesmo. Não de um joguete, mas do que significa, o que é um Estado. Então o que a gente está discutindo e colocando na mesa é exatamente os elementos que constituem o Estado. Então a gente fala, por exemplo, da democracia. Você está esquecendo que dar porrada, na verdade, é um dos elementos mais fundamentais, na verdade, do processo democrático. Quer dizer, quem tem o direito de fazer isso? Porque se de repente eu volto para minha casa e um cara vai lá, como acontece na zona que eu moro, entendeu? Tipo, tem um poder paralelo chamado PCC, que eu consigo ver da minha casa porque tem uma favela do lado. E eu sei que tem lá o PCC domina. E o polícia não vai, entendeu? Ou seja, o Estado não está presente lá. Ele está permitindo um poder paralelo. Entendeu? Isso enfraquece a própria instituição do Estado. Então o poder do monopólio da força, uma polícia ou um exército que controle. O exército, da definição de controle externo, a polícia controla interno, consiga controlar efetivamente o território, é um aspecto de democracia. Ou seja, força tem ligação sim com democracia. Se eu consigo dominar todo o território, isso é uma democracia. Se eu não tenho, como no caso do Iêmen, não tem capacidade de você controlar nem um milímetro, não tem capacidade militar de controlar nem um milímetro fora do palácio do presidente. Então, você não tem como garantir instituição, porque o seu direito de indivíduo, quando você sai na rua, você vai receber um tiro de um grupelho. Então como é que o meu direito seja preservado se não existe um monopólio da força, que de fato controla cada milímetro do território, né? Então força é sim um elemento que tem relação com democracia. Por isso a visão de instituição da construção do exército e qual o papel do exército na linha de construção inteira da sociedade israelita é fundamental. E se não fosse o Ben Gurion, isso não ia acontecer. Né? Então não estou minimizando, na verdade, o papel dele,
porque o papel dele foi fundamental sobre esse aspecto. Oi. Só uma pergunta. Acho que estratégico mesmo, do jeito que você está falando, a ordem da construção das coisas, acho que tinha que ser dessa forma mesmo. Desmobilizar aqueles grupos lá paramilitares, vamos dizer assim, formar uma sala aí da gente e bola para frente. Mas a gente, assim, aquelas outras questões um pouquinho mais refinadas, garantia de moradia, garantia de, sei lá, de sobrevivência, garantia de instrução, sabe, essas coisas que hoje então, a gente essa é uma questão clássica e interessante. Eu dizer o seguinte, uma figura para mim é muito clara sobre o que é a ordem e por que isso é importante. Eu me lembro quando os Estados Unidos ocupou Bagdá. E aí, ao ocupar Bagdá, o cara desmontou o Estado. Não tem mais Estado, não tem mais instituição, não tem mais nada. É o que aconteceu no minuto que não existe mais instituição. Anarquia. Total. Os caras entraram no zoológico, e solta leão, literalmente, de repente tinha leão andando no meio da rua, entraram no museu, começaram a roubar coisa do museu. Exato, porque não tinha instituição, isso desapareceu. Ao desaparecer a instituição, você tem anarquia, você tem caos. Então tem uma ordem, sim, cara. Primeiro é a força para estabelecer a ordem. Depois você pode falar sobre, vamos preocupar com você, ter uma casa, entendeu? Mas não tem, primeiro eu te dou uma casa e depois a gente estabelece ordem. Isso é impossível, isso é impossível. A ordem é força, ordem, e depois você estabelece os passos seguintes. Okay? Lógico que aqui tinha uma estratégia, né? Que a estratégia dizia respeito, fruto de uma ideologia socialista desses imigrantes que a gente disse das últimas Aliot, né, que vieram com valores socialistas, que parte do processo de colonização, ou seja, fundamentalmente nem parte, o processo de colonização que eu quero, ou seja, ocupar a terra é fundamental. Isso também é um elemento estratégico, ocupar a terra. Né? Então eu preciso ocupar o espaço. Como é que eu vou ocupar espaço? Criando kibbutz. Então, a imigração tem que vir para os lugares aonde não está morando gente. O seu cara vai emigrar e vai morar em Tel Aviv, onde a gente estabeleceu, não. Tem que morar aonde a gente não tem ninguém morando. E quem vai fazer isso? Kibbutz. Então, kibbutz vai lá estabelecer e vai começar a se ampliar. Daí se criou uma relação institucional, uma relação financeira, que teve impactos mais adiante sobre o processo de financiamento dos kibbutzim. Ou seja, que criou um problema mais adiante sobre a sustentabilidade econômica dessas unidades. Mas no momento inicial ele tinha um aspecto fundamental que era o aspecto de colonização. Então como é que eu colonizo? Porque aí eu estou ainda no passo inicial. Eu preciso... se não tiver ninguém aqui, o cara outro vai lá e ocupa, entendeu? Como não existe um vazio, então eu preciso ocupar rápido. Então hoje um projeto de incentivo radical, na verdade, de colonização, é aí o papel da agência judaica, tanto de levantar dinheiro para financiar isso, quanto de incentivar as pessoas. Agora você pode vir morar legalmente em Israel, etc. Venha construir o país e assim por diante. Né? E os árabes nessa história? Bom, como eu comentei, o fato de a guerra ter engatado fez com que os árabes que viviam em Israel, em qualquer lugar daquilo que a gente chamou Israel no momento que foi estabelecido, porque as fronteiras não estavam claras, as fronteiras é uma coisa, a ONU dizer, essa aqui é divisão, mas você manter o controle da fronteira são outros 500. Então, no momento que era muito mais fluido da definição do que era uma fronteira, qualquer árabe virou inimigo, entendeu? Ele é um potencial cara que podia ir lá e atirar. Então, esse cara tinha que vir aqui, dizer onde é que estava, dizer pro cara do exército, ele marcava, sob ditadura mesmo militar para eles, não para os judeus. Para os árabes é controle militar. Ou seja, por mais cruel que isso possa parecer, tem que entender qual que é a lógica que existe por trás disso. Não tem, isso aconteceu em vários lugares do mundo, no momento que você tem uma determinada população étnica, essa população étnica, num momento de guerra, ele passa a ser uma ameaça automaticamente. Então, eu estou, na verdade, explicando por que, na verdade, tinha uma lógica de controle militar no momento ainda que se estava estabelecendo o Estado. O outro elemento é o elemento do governo. Então aí a gente olhar o elemento da estrutura política, como se construiu a estrutura política. Então,
O elemento de estrutura política, a gente tem o parlamento, o Knesset, que tem 120 membros e que vai ter 120 membros para sempre, não importa quanto aumente a população, porque é uma comparação aqui com o Congresso brasileiro, que quando tem um dispositivo que aumenta a população, você aumenta o número de deputados, por isso a gente tem mais de 550 deputados, então nossos deputados podem variar, né, para cima, né? Então, em Israel não, são 120 parlamentares, acabou, né? A gente já vai falar um pouco sobre o Knesset, o papel do Knesset, como existe o processo eleitoral e assim por diante. O executivo é constituído pelo primeiro-ministro, é indicado pela maioria do Knesset, a gente vai tratar sobre isso. A Corte Suprema, né, como é que ela julga, a gente vai falar também sobre qual que é o papel da Corte Suprema em estrutura legal. E um elemento que não existe em outros países. Então aí esse é um elemento que já começa a complicar. Porque essa estrutura, Corte Suprema, Executivo, Parlamento, existe aqui, existe em um monte de outro lugar. O que não existe nos outros? Não existe os outros, é uma corte religiosa que na verdade atua sobre casamento, divórcio. Essa corte, ela é uma corte que é dividida por religião. Então tem a corte dos judeus, tem a corte do muçulmano, tem a corte do católico, tem a corte dos drusos, né? Então, isso é uma particularidade do sistema institucional israelense. E a origem disso é exatamente manter o status quo do papel do rabinato em relação à religião. Então, no fundo, a gente pode dizer aqui um elemento que não existe uma separação entre o Estado e a religião. Okay? Não existe. Mesmo porque, algumas pessoas se surpreendem, mas Israel não tem constituição. Okay? A gente vai falar a respeito disso. Não tem Constituição. Okay? Então, isso aprofunda, na verdade, o elemento de uma ligação que religião e Estado são as mesmas coisas. Então vamos falar sobre o sistema legal, que é o que é mais interessante aqui, inclusive se aprofundar. O sistema jurídico israelense é um sistema chamado de jurisdição baseado na common law. Então, para quem é advogado, a gente conhece que o sistema, na verdade, baseado na common law, é muito mais baseado no elemento da jurisprudência. Então é a lógica britânica que foi seguido do elemento do common law. O common law é a jurisprudência cria, no fundo, a lei, okay? A regra, aquilo que é adotado. Só que quando você estabelece o Estado de Israel, o que é a common law? O que é a jurisprudência? Se o juiz era um outro, okay? O outrem era do mandato britânico e do período anterior, inclusive, do período turco-otomano. Ele tem uma lógica de ser dessa forma, porque atribuía um sistema baseado na common law. Ou seja, a common law normalmente não tem Constituição, como na Inglaterra não tem Constituição. Okay? Então, ao não ter, eu estou seguindo de um aspecto do que veio anterior. O anterior não é um nada, não é o vazio. E o anterior é sim. E isso é recorrente, que significa o que é uma jurisprudência do período do mandato britânico tem influência sobre a decisão de um juiz israelense hoje. Né? Do período turco-otomano também, mas muito menos, é mais diluído. Okay? Ele parece muito mais o impacto do turcos-otomanos nos imóveis, nas relações de real estate em Israel. Okay? Algumas questões de definição do que é espaço e assim por diante. A gente comenta sobre isso. Então, a gente tem um sistema em que leis são produzidas pelo Knesset, como qualquer lugar do mundo, o Congresso produz uma lei, jurisprudência, independência da corte religiosa em relação às cortes civis, né, para o assunto religioso. Né. Aí a gente vai adicionar um elemento complicador, uma camada complicadora que também não existe em quase nenhum lugar, ao qual a gente também vai tratar. Que significa o seguinte: nos lugares onde eu defino como território, hein? Nesses lugares, o que impera é a lei militar, ou seja, não é a lei civil israelense. Isso, na verdade, ela é dado por que impera? Porque os israelenses decidiram que é uma lei militar sobre os lugares que a gente chama de território? Não. O direito internacional diz que onde você chama de território, e o nome e o termo usado é o território, se está território ocupado, território conquistado, isso é qualitativo. Do ponto de vista do direito internacional, só existe o nome, é território. Okay? Então um território que, na verdade, você não está dizendo que é seu, porque se for seu, você tem que anexar, e anexar, então, significa dar direito civil. Então eu não estou dizendo que é meu, então eu estou
ocupando ele de certa forma, ok? Sem dar o nome da palavra. E aí então impera a lei militar, ok? Por quê? Porque exatamente você não está dizendo que é seu. Porque não tem mandato. Exato. Então, as pessoas que estão lá não estão me dando mandato. Exatamente, você tem razão. Então aí por isso tem a lei militar. A gente tem que discutir então o que significa o sistema militar dentro dos territórios. Tudo do ponto de vista institucional, não é nenhum julgamento de valor. Gilberto, por que não há anexação desses territórios? Isso é uma decisão política. Okay? A gente vai falar sobre as consequências aqui, alguns dispositivos recentes, ok? Mas decidir anexar ou não, ou seja, o Golan, por exemplo, foi anexado. É uma decisão política, ok? Decidir anexar ou não a Cisjordânia inteira é uma decisão política, ok? Que, obviamente, um cara que, mesmo que eu fosse assim, eu sou de ultradireita, anexar implica em dar direito civil pro cara. Não posso falar assim, eu anexei, e aí, tipo, você não tem direito a voto, entendeu? Aí, ao dar o direito, a gente tem o tal bomba demográfica que todo mundo conhece. Então, seja, aquela população que é uma população árabe, palestina, seja como você quiser chamar, que vive nesse território, passa a ter direito a voto no Knesset. E aí eles podem mudar o balanço de força dentro do Estado de Israel, e esse Estado deixa de ser um Estado judaico. A essência dele ela se perde porque eu dei direito político para esse grupo. Então não é uma equação simples para nenhum grupo de extrema esquerda ou extrema direita. Porque se eu privasse, se eu resolvesse isso com anexação, privando de direito político, eu desmontei as instituições políticas de Israel. Eu deixo de ser, na verdade, uma democracia que eu estou tentando discutir aqui se há ou não há. Mas não resolve, porque criar um sistema onde, porra, se eu estou em Tel Aviv, eu gozo de um sistema jurídico, mas se eu estou no meio lá do território, da zona B, eu vivo sobre um outro sistema, não é uma equação simples, ok? Não é uma equação simples. O que acontece, por exemplo, com os israelenses que moram na linha da... Eu vou falar, ok? Estou colocando todas as características. Bom, Israel não tem constituição, mas tem chamado Chok HaYesod. A Chok HaYesod são as leis básicas de Israel. As leis básicas, elas, a partir de uma decisão do juiz Barak, em 92, ela passa a ter caráter constitucional. O que significa leis básicas terem caráter constitucional? Significa que quando um juiz fazer um determinado julgamento, ou mesmo o próprio Knesset, ele tem que levar em consideração aquelas que são identificadas como lei básica no seu próprio julgamento. Ou seja, esses dispositivos, quando elas são estabelecidos como lei básicas, tem um número de Havrei Knesset, de membros do Knesset, muito maior das chamadas leis ordinárias ou as leis comuns para serem aprovadas. É mais difícil de ser derrubado, como existe, por exemplo, no Brasil, quando você tem a Constituição, você tem a emenda da Constituição, para você aprovar a emenda da Constituição é quase 3/4 do Congresso, então é mais congressista que você demanda para você aprovar uma lei básica, ok? Então Israel não tem muitas leis básicas, vocês podem entrar no Wikipedia e procurar a Basic Laws of Israel, você vai ver a lista. Então eu não peguei inteira a lista, pensei as leis básicas que me pareceram mais interessantes de serem citadas, mas elas não são muitas as leis básicas, tem a ordem também da criação dessas leis. Então a lei básica que estabelece 58, 57, o Knesset, 87 modifica parte dessa lei, como se fosse mudar uma emenda constitucional que aconteceu já no Brasil várias vezes. Em 1960, isso também é parte da lei básica, que foi mexido recentemente, em 2009, é uma das mudanças mais recentes, diz que toda a terra é propriedade do governo. Então qual que é a lógica que se estabeleceu do princípio de, juridicamente, em 60, mas já existia uma prática anterior a 1960. Toda a terra é do Keren Kayemet, na verdade é do governo, toda, qualquer coisa, né? Então aí eu construí uma casa, né? Essa casa, na verdade, ela está pagando um direito para o Keren Kayemet, para o governo, para eu usar o que tem embaixo dela. Então, eu levantei uma edificação, mas o que tem debaixo dela pertence ao governo. Okay? E isso se preservou totalmente, é um sistema que está começando a ser desmontado, okay? Até 2009. Então, vocês vão ver a extensão disso. Okay? Ele tem uma série de implicações sobre o processo, sempre teve, de dor de cabeça para os israelenses, sobre o processo de compra e venda de um imóvel. Porque eu tenho um outro ente aqui, que é o governo, que ele é dono de uma parte desse imóvel, que é a terra, propriamente dito. Né?
Mas isso é uma lógica, obviamente que é a lógica de segurança, ou seja, toda a terra pertence ao governo, para garantir que isso não fosse passar para os árabes, para quem que fosse. Então, a base da Constituição de um Estado, ele começa a falar, bom, eu não vou permitir que o cara pegue aqui e fala, vende esse pedaço de terra para um outro cara lá, que pode ser um árabe que tem um monte de grana, e ele fala assim, agora estabeleceu o Estado aqui nesse pedaço de território. Então ele estabelece que, na verdade, qualquer coisa é do governo para garantir, na verdade, a estabilidade territorial. Então tem uma visão institucional por trás disso. Já em meados de 2000 e poucos, os israelenses começaram a falar, mas será que a gente precisa disso? Mas já deu, né? Já foi, né? O território já sabe que ninguém vai conseguir tascar da gente aqui. A gente precisa começar a desmontar isso, porque na verdade parte da estrutura, pelo menos se achava, né? Da estrutura de imóveis serem altamente caros em Israel, era ligado a uma questão do Estado fazer parte dessa equação. Então aí em 2009 começa um processo que ainda não terminou, onde é estabelecido um ente intermediário, que é chamado Autoridade para a Terra de Israel, que então passa a ter o direito sobre todo o território israelense e começa então a vender. Então, novos edifícios, novos lugares, ou mesmo os lugares que já são estabelecidos, eu começo a vender e você pode então adquirir o território inteiro, okay? O território da onde é a edificação. Então eu começo então a vender propriamente a terra, e é um processo de privatização, a gente está em 2016, para 2017, que ele está ainda em andamento, então ele está longe, obviamente, de terminar um processo de privatização da terra. Entendeu o seguinte, o que significa isso? Porque aqui no Brasil, tirando a costa, hein, isso aqui tem o dono, entendeu? Até lá embaixo é o dono, tirando o subsolo. Subsolo é sempre propriedade do governo em qualquer lugar do mundo. Hein? Aí você tem concessão. Tirando isso, mas em Israel não. Será que isso não tem origem, talvez, pelo direito inglês, não seja herança da Inglaterra? Na Inglaterra você tem a terra, a propriedade imobiliária, durante 100 anos, quer dizer, se renova ela a cada 100 anos. Né? A propriedade do direito de uso. Você tem direito de uso por 100 anos, aí você renova a cada 100 anos. Certo? Pode ter uma lógica pode ser uma explicação de uma origem, aceito pela essa lógica, mas com certeza do ponto de vista, faz sentido do ponto de vista político, né? Porque assim, você lembra o seguinte, que parte do que sempre Israel também fez foi comprar uma casa de um sujeito lá e falar, agora essa casa é minha, entendeu? Então você tem um processo de incorporação de um cara que é um judeu agora que é dono desse negócio. E aí isso começa a ser um processo onde eu vou ganhando mais e mais território, entendeu? Não pelo processo de força, mas pelo processo de um poder econômico. Só que do nosso lado, o cara criou um mecanismo, que a origem seja britânica, mas criou um mecanismo que preserva o território para que ele não seja extirpado, ele não seja diminuído. Então a integridade territorial fosse garantida. Então vamos pensar nesse momento que a gente está pensando em 48, estabelecimento de que tipo de instituições. Então tem uma mentalidade jurídica que vai garantir a preservação de um território, tanto quanto tem uma mentalidade de poder que vai garantir a integridade da instituição de uma construção de um Estado. Então eu acho que são mecanismos que se casam para a criação de fato de um Estado, de instituições que constituem um Estado. Hein? É uma equação muito bem desenhada, na verdade, do estabelecimento de um Estado. Antes de 2009, ninguém tinha proprietário de um terreno? Não. Ninguém era de terreno nenhum? Não. Se eu quisesse construir uma casa num lugar, eu tinha que comprar do governo do terreno. Você não está comprando, você está tendo o direito ao usufruto. Você está comprando a casa, você pode comprar a casa, mas a terra é do governo, ok? A partir de 2009 começa a haver um processo de privatização onde você está comprando a terra também, ok? Você vai dizer meio que é a mesma coisa, é o seguinte, tem um monte de lugar que você está comprando terreno, entendeu? É como se você estivesse comprando o terreno lá, entendeu? Só que você não tinha a venda propriamente do terreno, está vendendo, na verdade, o direito de usar o terreno. Então, na verdade, o terreno não é teu. Você não pode fazer exatamente o que você quer. Então, essa é meio a lógica. Nesse caso de 2009, os árabes podem começar a comprar. Eles poderiam, entendeu? Mas acontece que, como o Estado está consolidado,
Ninguém vai enxergar mais, que existe uma ameaça, entendeu? Não tem ameaça, entendeu? O Estado está totalmente consolidado, mas a gente está falando de, passou mais de 60 anos, 70 anos, né? Então, que medo eu tenho de que isso vai acontecer? Ninguém tem, nenhum israelense vai ter medo. Agora eu preciso resolver o meu próprio problema, entendeu? Não é mais o problema da instituição, é o problema, que a gente precisa discutir como é que faz com que o preço do imóvel caia. Só que o que aconteceu, na verdade, pós 2009, é que a promessa não se cumpriu, entendeu? Eles prometendo que ia privatizar e que o preço do imóvel ia cair. O que aconteceu foi que depois de 2009 só subiu. Então não vi nenhum momento depois de 2009 que o preço do imóvel caiu, mesmo com crise no mundo inteiro, o preço do imóvel não caiu. Lógico que existe um elemento de força de mercado, na verdade, porque existe uma demanda e essa demanda pressiona o preço do imóvel para subir, entendeu? Então, na verdade, ele não foi para baixo porque tem gente comprando, entendeu? Então, tipo, quando tem gente comprando, aí eu joguei para o mercado e o mercado continuou jogando, ou seja, subindo para o preço do imóvel. E aí a gente cria um processo, na verdade, que é o de exclusão mesmo, entendeu? Você não tem comprar um imóvel passa a ser um pesadelo mesmo para muita gente. Também que o Estado cobra também não são baixas, né? Não. Caríssimas. Não. Com certeza, ok? Mas, obviamente, que a relação de oferta e demanda tem um impacto muito maior no preço do imóvel em Israel, principalmente para você diminuir o preço. Bom, essa é a lógica. 80, lei básica que estabelece Jerusalém como capital, isso é lei básica de Israel, não está em discussão. E a lei básica mais recente, causou uma polêmica enorme pós-aprovação, que é a lei do referendo de 2014. Essa lei estabelece que qualquer abdicação de território a partir desse momento, de 2014, só pode ser feita se submeter um referendo à população, ou seja, o governo israelense decidiu que vai pegar a Cisjordânia e vai dar para os palestinos para eles estabelecerem um Estado, ok? Tipo, no período anterior era possível fazer isso porque o governo decidiu isso. Após 2014 só pode acontecer se o governo submeter um referendo à população e a população aprova ou rejeita, ou se 80 membros do parlamento de 120 aprovarem essa cessão de território. O que eu posso dizer para vocês que no parlamento a chance disso acontecer é zero, não tem nem 1% de chance disso acontecer pelo jogo político israelense ter 80 votos para alguma coisa. Então, se estabeleceu 80 porque, na verdade, isso cria, na verdade, uma barreira gigante a qual seja feito qualquer tipo de concessão territorial. Na verdade, se alguém quiser fazer, vai ter que submeter a referendo e, não, é decisão do executivo. Ou o executivo decide, ou ele submete ao parlamento, ao Knesset, ou ele submete à população. Só que como ele criou o mecanismo do Knesset ser tão difícil, torna mais racional, se eu quiser fazer alguma coisa, submeter um referendo. E aí, vai pra briga política. Então, na verdade, se criou um processo... Tá falando os territórios. Né? Quando Gaza foi devolvido. Então, aí o Sharon falou, sair daqui, entendeu? Aí isso daqui não poderia acontecer pós 2014. Né? Isso daqui ele responde ao humor da sociedade israelense. O humor é o seguinte, vocês prometeram pra gente falar o seguinte, olha, território em troca de paz. A gente dá território, e eu não estou vendo paz nenhuma. Então a gente se encheu disso e a gente está estabelecendo uma lei para não impedir que o governo tire algo da cabeça dele. Não estou dizendo nem que é bom nem ruim, estou dizendo que o que levou a esse tipo de aprovação, que obviamente complica qualquer acordo de paz, okay? Porque você cria um mecanismo institucional que não é mais uma barreira, que essa é uma barreira muito difícil de ser removida, entendeu? Não, ela é criada pela institucionalmente dentro do processo democrático. Mas é mesmo, né? Ela é. Não. E desculpa, isso daqui foi, então assim, foi para acabar com aquilo que aconteceu a última vez com o Sharon, exato. E teve que remover. Políticas anteriores também, ele começa a quebrar a lógica de terra por paz, entendeu? Então, ele, na verdade, ele permite isso, mas, na verdade, ele vai acontecer isso só se for
fruto de um processo. Não decide um político, decide o povo o que ele quer fazer, entendeu? Só que, na verdade, se o povo, na verdade, decide, isso é parte de uma guerra política, que pode haver, fazer propaganda para lá e para cá, tem custos políticos, tem outros fatores ponderados para chegar aí. Então, falar sobre a Cisjordânia hoje, negociar processo e tal, na verdade é uma bobagem, porque vai acabar no referendo. Não, porque é a mesma coisa que você discutir como houve na Colômbia, né? Ou seja, um acordo de paz com uma guerrilha, né? Na verdade, na lei colombiana não havia nenhum mecanismo, na verdade, que obrigasse ao presidente a submeter um referendo, mas ele quis fazer isso como um processo de legitimação. E aí, então, ele submeteu um referendo, e aí o referendo, na verdade, durou mais tempo que ele imaginava, até conseguir sair o referendo, que criou uma possibilidade de uma força opositora. E aí a lógica é a mesma, entendeu? Eu posso entrar num processo de negociação, chegar a um acordo onde existe uma cessão territorial, sabendo que institucionalmente esse acordo só vai ter validade no momento em que for submetido o referendo. Isso é normal, vamos dizer, até do ponto de vista de direito internacional, porque seria, de certa forma, o processo que a gente chama de ratificação. Então, o próprio Brasil adere ao processo de ratificação do Congresso, mas é o do Congresso. Então significa o seguinte, vai lá o presidente do Brasil e assina. A gente agora acorda com redução da poluição em 5 anos, vai representar um custo enorme para a indústria, porque é em 5 anos. No Brasil, o processo de referendo é dado pelo Congresso. Então o Congresso, ele concorda ou não, mesmo que o presidente já tivesse assinado. Ou seja, só no processo, quando houver ratificação dada pelo Congresso, que votou, que aí então a adesão do Brasil ela é plena a esse acordo internacional. A maior parte dos países do mundo aderem a um processo de ratificação de 2 níveis. São pouquíssimas exceções que a ratificação automática, como é o caso da Holanda. Então, na Holanda, se o primeiro-ministro lá assinou, já é o suficiente, é ratificação automática. A maior parte dos países, inclusive Estados Unidos, a ratificação é de 2 níveis. Você não tem que submeter a um referendo, mas você tem que submeter ao Congresso. Então, não tem grandes dramas do ponto de vista do que significaria o direito internacional. Essa lei básica do referêndum, ela teria um status, ela seria tipo uma cláusula pétrea ou haveria alguma possibilidade de lógico, como uma emenda constitucional, só que eu preciso derrubar isso por, mais de 2/3 do Congresso para derrubar isso. Lógico, eu posso derrubar eu posso derrubar Jerusalém como capital, posso derrubar isso aí mesmo, mas o fato dele se tornar, não é à toa que eu estou citando como lei básica e demonstrando que é lei básica, que demonstra que a probabilidade de mudança é baixíssima. Né? Uma vez estabelecido como lei básica, a probabilidade de mudança, porque o mecanismo é exatamente esse, para causar dificuldade, mudança, é muito baixa.